pessoal, bora para mais um podcast da Conectune. Eu sou Marta Lutz, estou aqui com a Fê. E hoje a gente tem uma convidada muito legal, né, Fê? Convidada de peso. Muito. Olha, antes de eu falar quem é, eu já digo que eu tá aqui, em parte, já é por conta dela. Valentina Pulgarim. Aê! Obrigada, gente, pelo convite. De verdade, fiquei muito animada pra vir aqui. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme falar com você. Animada. E, recentemente, você esteve em Los Angeles, cobrindo também o Festival de Toronto. Sim, Conta pra gente super. como é que foi essa experiência? Bom, eu trabalho como apresentadora, né, lá da Warner. E, normalmente, eu tô dentro das junkets e desses lançamentos, assim, de séries e filmes. Muitos deles acontecem em Los Angeles, e eu amo eles, mas ultimamente, nos últimos meses, assim, eu tava pensando, eu queria fazer alguma coisa pela primeira vez, de novo, porque as junkets são sempre, cada entrevista é muito diferente, claro, uma da outra, porque você entrevista uma pessoa nova, ou você entrevista por um projeto novo, enfim, nunca é igual, é meio, toda vez que você entra num rio, você nunca entra no mesmo rio, sabe? Mas eu tava pensando, poxa, eu lembro tanto da primeira vez que eu fui numa Comic Con, da primeira vez que eu fui numa pré-estreia, eu tava procurando, assim, alguma coisa. Poxa, eu quero tentar fazer alguma coisa pela primeira vez de novo. Aí eu lembrei que os festivais existem, né? E eu não sei se vocês perceberam isso, mas em 2024 os festivais meio que tiveram um rebranding. Vocês sentiram isso também? Super. Tipo, o Festival de Veneza teve uns lançamentos mais pop, né? Sim. Acho que o Festival de Cannes também, né? Claro que eles têm o seu peso, sua importância e tal. Mas pra mim sempre foram eventos do universo do entretenimento um pouco inalcançáveis, assim, sabe? E aí um amigo meu que mora em Toronto falou: Vem. Inalcançável por quê? Tá louca? Tipo, imagina, manda o seu CV ali pra eles, manda o seu portfólio, vê se eles te aprovam e bora. E aí deu certo, e ainda juntei com outra viagem, então, que eu tava em Los Angeles, fui direto pra Toronto e eu amei, gente. Vocês já vieram em algum festival, pelo menos aqui no Rio ou em São Paulo? Não, já fui no Festival do Rio, né? Que eu acho que é bem grande também. Eu nunca fui no do Rio, mas eu acho mas que eu gostaria. Do Rio, ele é bem como é que fala isso? Espaçado? Sim. Tipo, acontece em vários lugares diferentes pela cidade. Vários lugares diferentes pela Legal. cidade. Eu acho que o de Toronto, eu acho que ele é mais... É meio que tudo na mesma rua, assim. É tudo no mesmo... É meio como se tudo acontecesse... Aqui o do Rio, você tem que ir se deslocando. Você vai pra um lugar, você vai pra outro, você vai pra outro. Isso faz diferença. Aqui em São Paulo também é um pouco assim. Tem muitas pré-estreias, estreias. Aqui no Rio, crente que eu tô verdade. Aqui no Rio. Aqui em São Paulo também. Eu amo a Mostra de Cinema de São Paulo, que vai chegar já, inclusive agora em outubro. Eu tô bem animada. Mas tem muitas estreias da Mostra de Cinema, que é ou na Cinemateca. A gente tá bem hoje. Aqui no que é na Vila Mariana, e muitas estreias nos cinemas da Paulista, assim, né? Então, não é tão perto, mas também não é tão longe. Mas mesmo assim, eu acho muito legal. Tipo, eu gosto bastante. Mas essa era a minha única experiência. Eu nunca nem fui no Festival de Gramado, que agora abriu essa porteira. Eu quero muito ir. Pra ir. Todo ano, Jaque, cadê Jaque? Jaque, todo ano eu falo com a Jaque, vamos, já tem uns 3 anos. A Jaque tem cara de que tem os contatos. Não tem cara? Então o Festival de Gramado, né? Vamos de Gramado. Vamos. Você combina? Vamos, combinadíssimo. Perfeito. Foi. Pra ir. Porque eu acho tão chique. As pessoas estão lá, assim, com aquelas roupas de inverno. Muito. E é um frio desgraçado. E é um negócio. Tem o Kikito, né? Aí o Kikito. Sim! E todo mundo ali é tão bonito e chique. Audiovisual brasileiro, assim. Sabe aquele molho nas pessoas? Então, também, eu quero tentar ir nesse. Mas eu comecei pelo de Toronto, que eu amei. Porque é isso. A minha única experiência era aqui em São Paulo. E olhando de longe os outros festivais de cinema, tipo de Cannes ou de Veneza, eu achava que era muito elegante, assim, sabe? Que tudo era uma grande coisa. E aí, indo no de Toronto, eu percebi que eu escolhi o mais legal, talvez, de primeira. Porque as pessoas do Canadá têm esse estereótipo de serem muito simpáticas, né? E então, eu acho que isso transforma o ambiente do festival. Todo mundo é muito simpático, os voluntários são muito queridos. Não tem ninguém sendo grosso com você, falando, não, pro fundo da fila. Tipo, a pessoa fala, oi, tudo bom? O que você precisa? E é um ambiente muito tranquilo, porque as pessoas da cidade participam muito mesmo. Então, claro que tem as sessões fechadas para a imprensa, mas tem muitas sessões abertas para as pessoas da cidade comprarem ingresso e assistir um filme que nem sequer tem trailer ou data de lançamento ainda, sabe? O que é a parte mais impressionante, acho, desses festivais. Porque eu assisti uns filmes que, tomara que eles sejam indicados ao Oscar, eu vou falar, caramba, eu assisti esse filme em setembro do ano passado. Tipo, é muito impressionante. Então, eu achei que ficou mais próximo, sabe? Eu tenho a impressão de que os
festivais de Veneza, pelo menos, já não devem ser assim tão... Exato, A coisa lá eu acho que é mais séria, mais glamurosa. Então, mais... Mas acho que agora eu tô na pegada de vou pagar pra ver. Um dia, quem sabe, eu vou em um e vejo. Porque eu vejo os críticos, a minha impressão de festival antes era que era muito puxado. E eu acho que é mesmo. Pra quem é crítico de algum veículo, assim, por exemplo, a pessoa da Folha vai lá, né? Porque é um investimento gigantesco pra mandar uma pessoa pra um festival. Sim. E você tem que assistir a maior quantidade possível de filmes pra escrever já todas as críticas e ter conteúdo pros próximos meses. Então as pessoas assistem 5 filmes por dia. Tipo, tem umas horas que as pessoas não estão. O cérebro já virou papinha de neném. Misturando as críticas. Exato, Então, eu confesso, como era a minha primeira vez, eu não tive essa experiência. Eu tava assim, né, assistindo 1 ou 2 filmes por dia, sabe? Tipo, ia nos eventos, assim. Então, foi só pra eu me familiarizar, assim, com o ambiente. Qual seria o festival que vocês escolheriam pra ir? Eu acho que eu iria no de Cannes. Chique, né? Escolheu um básico, assim, bem básico. Nossa Senhora. E você, Fê? Olha, eu conheço pouca coisa sobre os festivais, mas eu acho que Cannes e o de Gramado. Não, a gente... Vamos a gente começar aqui. É isso, A gente vai pra lá depois. Eu gosto disso, de metas Gramado, pra mim, alcançáveis. já é certo. Agora, então, que a gente já fechado. fechou aqui, pra mim tá certo já, de Sim. Gramado. Eu tô indo além. Já vamos direto pro top, né? Exato. Valen, você falou dessa atmosfera aí dos festivais, mas você tem história de atmosferas e atmosferas por trás das entrevistas, né, das junkets. Como é que é isso? Tipo, os bastidores das junkets. Amei, boa pergunta. A maioria das junkets, né, que eu faço é esse formato de entrevista que é muito específico, porque é meio que entrevistas massificadas. É muito filme do Chaplin, sabe? Da fábrica, assim. Porque o que acontece é que as empresas distribuidoras colocam os atores em um hotel, normalmente, em alguma cidade pelo mundo. O que é impressionante, porque às vezes, tipo, eu viajo horas pra ir até o Japão, por exemplo, quando eu fui entrevistar o elenco de Detetive Pikachu. Horas pra ir até o Japão entrevistar os atores dentro de um hotel. Tipo, então perde um pouco, assim. Mas claro que essas distribuidoras criam experiências e eventos pra você vivenciar também o ambiente, porque afinal de contas eles pagaram pra você ir até lá, né? Mas normalmente é em Los Angeles, justamente porque já tá todo mundo meio por lá, assim. E a galera das distribuidoras, no meu caso da Warner, né? Tipo, o escritório já é lá também. Então, por isso é lá. Eles escolhem algum hotel chiquérrimo, tipo, chiquérrimo, que nem a gente tava falando. Pra você ter aquela experiência ao máximo. Exato. Né? Tipo Melhor assim. da melhor, né? Tanto é que hoje em dia, acho que você também já é sommelier de hotel chique. Eu tenho dinheiro pra pagar esses hotéis? Não tenho. Mas assim, um Four Seasons, um Fasano, esse nível de hotel, né? E aí, inclusive, hoje em dia eu sou sommelier de hotel chique. Quando eu tiro férias mesmo, eu vou ficar no Ibis, eu vou ficar num Airbnb, eu vou ficar num negocinho assim, né? Normal, né? Uma coisa mais normal. Mas aí esses hotéis são, tipo, surreais. Tipo, nível, às vezes você tem um mordomo com você. Tipo, surreal. É bem impressionante. E aí, você chega nesse hotel onde, basicamente, tem um andar do hotel que eles fecham, às vezes. E aí, eles colocam os atores em vários quartos. Então, eles tiram a cama do quarto, eles tiram vários móveis do quarto e transformam nisso aqui, assim, sabe? Coloca as cadeiras, coloca a luz, coloca o microfone. E você não é lapelado, né? Nessas entrevistas, justamente por causa da rapidez. Então, tem esse microfone, assim, direcional em cima, só. E os atores estão aqui, né? Vocês duas, atrizes de Hollywood, belíssimos, acabaram de lançar uma comédia romântica, né? Não, vai, escolhe seu filme. Uma linda mulher. Exato. Que tem uma referência. Não é uma linda mulher, mas eu amo que um lugar chamado Notting Hill tem um pouco sobre como é uma junket. Eles mostram muito bem, tipo, é bem realista. Sim, Que o Hugh Grant, ele entra na entrevista, ele finge que ele é de uma revista de cavalo, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu amo. Inclusive, eu já comentei sobre essa referência dentro de uma junket com a Margot Robbie, mas eu vou guardar essa história pra depois. Vamos falar da Margot Robbie. Então você, justamente porque é assim tão rápido, literalmente fica do lado de fora do quarto do hotel, vários jornalistas sentados em cadeirinhas, esperando assim com a pauta. Aí normalmente aquele clima tenso entre os brothers, assim, né? Tipo, você conversa um pouco, mas não conversa tanto também, porque a pessoa tá concentrada. E é muito legal o ambiente da junket, porque você conhece pessoas do mundo inteiro, sabe? Então, às vezes você senta ali, na última que eu fiz, que foi não foi a última, foi a penúltima, de Beetlejuice, a menina
menina que tava na minha frente, sempre antes de fazer as entrevistas, ela era da Tailândia. Aí vinha eu, e depois de mim vinha uma pessoa... Ai, da onde? Eu acho que ela era da China, assim, sabe? Tipo, uma pessoa de lugares muito diferentes. Eu ficava, caramba, você veio da Tailândia pra cá também. Tipo, não fui só eu que peguei 15 horas de voo pra chegar aqui. E aí você entra na sala, e aí... tem assim, né? Tipo, atrás dos atores tem 5 assessoras, 3 relações públicas, 5 maquiadoras, as pessoas da equipe, né? Que estão captando aquilo. E aí você entra, dá oi pra todo mundo, senta e fala por 5 minutos. Que é o tempo da entrevista cronometrada. Mas às vezes são 5 minutos que pra gente parece que demora um bocadinho mais pra passar, né? Depende da pessoa, né? Tem gente que eu falo, nossa, eu fiz uma pergunta e eu sinto que isso é a entrevista de sucesso. Quando eu faço uma pergunta só, que eu tinha planejada, e depois eu troco tudo no meio, porque eu vou puxando os próximos assuntos com a pessoa. Mas tem gente que é isso. Eu entendo que os atores, justamente, eu falei pra vocês, né? É um ambiente, assim, de massificação das entrevistas. E é pouco tempo. Então, os atores estão... É verdade. Tipo assim, imagina... Eu penso muito energeticamente, sabe? Você... Por exemplo, hoje vocês gravaram com várias pessoas, né? Imagina, tipo, a cada 5 minutos entra uma pessoa de outro país diferente. Uma energia completamente diferente. E aquilo sugando. E, claro, tem o elemento de... Muitas pessoas precisam fazer as mesmas perguntas, porque, por exemplo, eu estou sempre no dia das entrevistas para TV, né? Que é o meu caso, porque eu faço um programa de TV na Warner. E muitas pessoas estão lá, elas estão fazendo segmentos para os seus programas de TV. Então, às vezes, é um programa, tipo, o Mais Você australiano, por exemplo, sabe? Programa matinal australiano. Ou outra pessoa tá fazendo o Fantástico da França, sabe? Tipo, ou outra pessoa tá fazendo, entendeu? Nossa. Tipo, tem cada lugar. Então... Por exemplo, quem tá fazendo programa matinal vai fazer umas perguntas mais leves, assim, né? Então, talvez sejam aquelas perguntas tipo, como foi a primeira vez que você leu aquele roteiro? Enfim, então algumas perguntas se repetem, porque tá todo mundo fazendo um segmento e você tá falando pra TV, né? Pro público da TV, você tem que ser muito didático, né? Não dá pra você chegar... Isso das perguntas se repetirem, eu acho que deve dar uma vontade neles de vez em quando. Fala, nossa, eu já respondi isso hoje tantas vezes. Ai, gente, dá pra gente filtrar uma antes outra perguntas, né? Aí, nossa, eu vou falar pra vocês algo que eu tenho sentido recentemente, que é, eu sinto sinais de quando eles estão cansados da pergunta. Sinal número 1 é que às vezes eles dão risada. Olha um pro outro. E eu acho que é ótimo, é uma boa reação, porque já teve outras épocas, né, que os atores ficavam tipo... Nossa. Só que assim, eu tô trabalhando, eles estão trabalhando, tá todo mundo trabalhando pra divulgar o seu filme, então assim... Tá vou fazer o quê? Isso. Exato. A segundo sinal, assim, que eu sinto é quando tem uma dupla, que nem vocês duas, assim, né? Quando eu faço uma pergunta, finge que tem outra atriz aqui do meu lado. Aí eu faço uma pergunta pra essa atriz aqui do lado e ela começa a falar. Se é uma pergunta que foi um pouquinho diferente, ela tá contando uma história nova, eu sinto que o ator que tá do lado dela olha pra ela. Tipo, olha pra ela mesmo. Isso, porque ele fica tipo, nossa, interessante essa pergunta. Fica olhando aqui. Aí quando nossa, e como foi o seu primeiro dia no set? Aí eu sinto que ele fica... Ele dá uma risada e depois ele já olha assim pro chão. Ele fica tipo aqui, assim, tipo esperando acabar a pergunta dela. E aí ele volta. E aí quando eu recebo o bruto da entrevista, eu fico de olho nisso, assim. Porque é isso, eu também tenho que fazer algumas perguntas que são introdutórias. Claro. Mas eu confesso que eu me esforço pra tentar dar uma mudada, pra dar um estímulo diferente na pergunta, pra eles pensarem outra coisa, sabe? Mas se você percebe isso na hora, isso te dá algum baque, você fala, putz, eu já vi que eles não estão gostando, sei lá, ou fiz de novo. Eu mudo. Você consegue mudar na hora? Pensar Sim, em outra coisa? Super. Uma coisa que eu mudo muito é que... Acho que no meu preparo de entrevistas, assim, eu assisto outras entrevistas dos atores, das atrizes de outros filmes, pra entender como é a energia deles de um dia de junket. Porque tem gente que é impressionante, tipo a Margot Robbie. Que assim, pode ser um dia merda pra ela, pode ser um dia incrível pra ela. Ela tá sempre entregando no 1000%. Tipo, essa mulher, gente, ela é uma máquina, ela é incrível, ela é maravilhosa. E tem gente que não é bem assim, né? Tipo, assim, vou jogar aqui um Joaquin Phoenix, por exemplo, né? Que é o cara de Coringa. Tipo, ele é um cara que eu tenho medo de entrevistar. Porque ele é um pouco, tipo, ele não vai se esforçar se você não se esforçou, sabe? Então eu acho que é o tipo de pessoa que olharia pra você e falaria, essa é a sua pergunta? Não é bom saber da Margot Robbie, que inclusive eu falei Robert antes, eu tava falando uma linda mulher, eu pensei em Julia Roberts, você falou tudo. Margot Robbie, eu já Margot Roberts, enfim. Exato. Mas eu costumo dizer que eu sou uma das primeiras pessoas que
que conheci, porque eu assisti Panam. Eu assisti Panam. Mas você tá brincando comigo. Sério? E sabe o quê? Eu, às Mike vezes, acho que foi um Vogel, surto. Eu acho que foi um surto. Porque, assim, pra quem não sabe, né? Panam, vamos explicar. Panam era uma série muito legal, que foi a Sim. primeira série, assim, internacional, que a Margot Robbie apareceu. Eu acho que sim. Porque ela eu, fez pelo menos, carreira. conheci ela nessa série. Eu também. E eu lembro de falar, gente, essa mulher é meio que muito acima da perfeição, do padrão de beleza. Tipo, ela é Sim, bonita sim, de verdade. Sim, chamou atenção total. Eu ficava assim, uau! E era sobre comissárias de bordo. Da Panam, Isso, inclusive, né? na época da Guerra Fria. Acho que isso que era o legal, né? Que às vezes Isso, elas porque eram meio tinha espiãs. essa coisa da espionagem. Foi muito legal. Foi muito legal a série. E ela era muito bebê. Tipo, eu acho que é um surto, Panam. E aí. não eu era bebê, ela era uma bebê. Ah, ela. Ela, tipo, ela tem uma bochechinha de 22 sim, anos. Tem uma cara, assim, de que ela tinha, tipo, 20 e poucos anos, assim. Mas eu tô com muita vontade de reassistir, sabia? Eu sempre Mas fico eu não procurando sei e não se tem eu lugar acho que nenhum. Não tem lugar nenhum. Talvez por meios, né? Mas eu ainda não reassisti, então olha como eu estou sendo. Eu vou procurar alguns meios. Nossa, é muito bom. Muito legal. E outras atrizes eram legais, assim. Eu Mas lembro não passou que. da primeira temporada. Não Durou quero te pouco. desanimar, não, mas... Nossa, Que pena, eu porque não era sei muito por legal. quê, né? Não sei realmente. Talvez porque os atores também não eram muito conhecidos. O Mike Vogel. Mike Vogel. Também não. Depois ele fez ainda mais algumas coisas, mas na época também. Então eu acho que o elenco talvez não tenha despertado. Não sei, muito interesse. Concordo. Às vezes é uma questão de legal. números, né? Como era uma série pra TV, eu acho que era pra TV aberta dos Estados Unidos. Eles são muitos, tipo assim, entregou os números de audiência? Não entregou? Eu Tchau. não lembro nem onde que eu assisti essa série, pra ser bem sincera. Mas eu também. Eu sinto que era Sony. Não tem uma cara de Sony Channel? Não, eu realmente não lembro, mas... Eu nem perguntei pra vocês antes o que eu podia falar de marcas ou não, né? Mas se vocês já quiserem me avisar, vocês... eu tô falando tudo. Mas acho que o que a gente tava falando da entrevista, assim, quando acontece isso no meio que eu sinto que a pessoa dá uma desanimada, como eu fico vendo muitas entrevistas da pessoa antes e fico descobrindo coisas da vida pessoal dela, às vezes eu troco pra fazer alguma perguntinha de um hobby da pessoa. Essa é a minha técnica. Então, por exemplo, tipo, algum ator que ama quando ele vai pra Nova York, já falou alguma história, ou que tem filhos que gostam de não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falo, pô, seus filhos devem pirar quando eles estiverem fazendo isso. Aí, falar de filho é muito... Só que é arriscado, porque existe uma regra muito clara dentro das junkets, que é você não pode falar sobre assuntos pessoais. Principalmente sobre relacionamentos. Tipo, chegar lá pra entrevistar a Zendaya e perguntar, e aí, você e o Tom... Meu Deus, o Homem-Aranha estão juntos ou não? Tipo... mas aí, às vezes, um comentáriozinho, aí você vai sentir se ele vai dar corda pra isso, não. Porque senão, essa é a regra. Se a pessoa fala... Você muda de assunto. Exato. Mas aí, às vezes, eu tento puxar alguma coisa. Tipo, e eu sei que o seu hobby é, tipo, escalar montanha, né? Então faz sentido você ter feito esse personagem. Aí já pergunta, que montanha você gosta de escalar? Sei lá, qualquer coisa, assim. Só porque, no final das contas, esses assuntos que são meio aleatórios da série do filme, dão um corte legal. Então, mas eu não uso eles no programa, né, que vai pra TV. Porque o programa que vai pra TV é sobre a divulgação daquele filme, né? Então, você tem que ficar manejando ali o que daquela entrevista você sabe que vai ser usado no programa, que é pelo que eu estou sendo paga, né? Tipo, esse é o produto que eu tenho que entregar. 5 minutos pra fazer tudo isso. Mas aí você fica calculando, assim, sabe? Eu fico, tipo... E eu saio da entrevista e normalmente tem uma produtora da Warner que tá viajando comigo. Eu saio da entrevista e eu falo... sabe aquela cena dos bastidores? Eu acho que dá pra usar essa resposta com essa cena. A gente põe... Porque é fazer uma reportagem, né? Basicamente, sabe? Tipo... Você tá há quanto tempo, Vale? 9. Gente, não, vai, meu filho. Gente, faz um total de 49 anos, brincadeira, mas... Então, fazem 9 anos que eu tô na Warner. E eu acho que eu tenho esse perfil, sabe? De, tipo, eu acho que eu seria, por exemplo, uma funcionária pública muito feliz. Tipo, um emprego pro resto da vida. Eu vi que você postou, foi foi agora, 9 anos. Mas eu entrei como estagiária, por isso também, né? Que no total dá isso, assim. Mas eu fui trocando de cargos, trocando de funções lá dentro e aí... Sim, 9 anos. É impressionante, Caramba. né? E aí você também já tem esse tempo, esse timing pra ir sacando cada coisinha, né? São muitas junkets, né? Sim. Nossa, eu nunca contei, sabia? Quantas junkets eu fiz. Você lembra da primeira? Eu lembro. Nossa, eu lembro. Derreto aqui, né? Inclusive, recentemente. Né? Total, perfeito. Quantas vezes você já ouviu essa pergunta?
poucas, sabia? Ó, vou falar. Eu até me preparei pra vir aqui. Eu me preparei. A pergunta que eu mais escuto é: quem é o seu entrevistado favorito? Que é muito difícil de responder. E normalmente é meio que o último, assim, porque é o mais recente. É a pessoa que eu conectei recentemente, assim. E também quem é o seu... Aí o desfavorito é meio fácil, né? Mas aí eu conto pra vocês no off. Eu tenho também. Eu vou te então eu espero não ser a sua desfavorita, entendeu? Agora eu tô nessa pressão aqui com vocês. Mas a minha primeira não foi uma junket, foi um set visit. Então é um formato diferente, porque não é esse formato que eu falei pra você, que eu viajo pra Los Angeles, me fecho num hotel e faço as entrevistas lá, tipo, numa rodada assim, pum, 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 pum. Não. É uma experiência mágica, incrível, visitar um set de um filme que está sendo gravado. Porque aí você fala, isso é a magia do cinema. Isso é o audiovisual, é por isso que eu amo entretenimento. Porque quando você faz entrevistas em um set visit, é um privilégio gigantesco, porque você entrevista os atores e as atrizes enquanto eles estão gravando o filme. Então eles estão imersos no filme. Não é na junket, que é um ano depois. Eles já estão trabalhando em outra coisa um ano depois. E aí você fica perguntando pra ele, basicamente é um exercício pra eles retomarem a memória deles, assim. Você pergunta, como foi o seu primeiro dia no set? Não foi mês passado. Isso foi 2 anos antes, às vezes. Né? E não é um set que eles fazem um monte. Isso aí eu já não lembro mais. Imagina a galera de Avatar, sabe? Que tipo, gravou um monte de coisa agora e vai ter filme já com cenas já gravadas pelos próximos 10 anos. Aí você vai perguntar, você vai falar, meu Deus do céu. Só que eles estão lá. E é um grupo muito menor, tipo, tanto é que eu só fiz 2 set visits na minha carreira. Então é um grupo muito menor de jornalistas. E você tá literalmente vendo eles. Você assina uma quantidade de documentos e NDAs, assim, né? Que é esse documento de confidencialidade. Assim, e todos eles bem grande, falando a multa se vazar alguma coisa de $1 milhão. Apenas, em negrito. Aí você fala assim, tá bom. Aí você assina assim, fala, tá bom, beleza. É um nível que me dá medo, tipo, eu não fico com meu celular por perto. Eu não quero nem, tipo, eu quero ter o álibi de tipo, gente, eu não tava nem com meu celular. E é um nível, assim, de preocupação que nesse primeiro eu tinha medo até de falar pra minha mãe onde eu tava indo, sabe? Mas aí foi lá na Austrália e foi o set visit de Aquaman. Então, foi bem assustador. Porque eu não sabia que era uma coisa tão exclusiva e difícil de acontecer de novo na minha carreira. E aí, a minha primeira viagem da vida sozinha também foi nessa vez. Então, aí eu peguei 30 horas de avião, sozinha. Nossa! Com, tipo, 22 anos, sei lá. Aí eu tava assim... Não, eu cheguei lá doente. Tipo, eu fiquei tão estressada que eu cheguei lá na Austrália, tipo, mal, assim. Ainda bem que, dessa vez, a Warner se preocupou comigo, né? Porque eles falaram, nossa, é a primeira vez. E eles me mandaram com uns dias antes, assim. Tipo, eu cheguei, eu tive 2 dias pra recalibrar o fuso horário lá. E aí, finalmente, teve o dia de gravação. Aí, um dia livre e eu fui embora. Então, foi tipo assim, em uma semana eu peguei 60 horas de voo. Caramba! Que isso! Foi muito louco, né? Mas essa é uma que, quando eu assisto a gravação das cabeças, assim, né? Porque quando você tá lá gravando a matéria, tem a parte da entrevista, mas tem a parte que você tá gravando, né? O início da reportagem e tal. Aí eu olho aquilo, eu gravando. Gente, dá muita dó. Porque tipo, foi muito assim, sabe? Tipo, jogou na prancha e falou, vai! Eu sinto que, tipo, eu lembro muito de todo mundo. Eu lembro dos câmeras, eu lembro de todo mundo. Porque eu falava, ficou bom. Tipo, só que eles falavam, eu não entendi o que você falou, porque eles são australianos, tipo. Então eles estavam assim, pareceu legal o que você falou. E eu ficava assim, porque eu preciso de algum aliado aqui, sabe? Porque eu tava lá sozinha. Então eu lembro que quando eu assisto agora as entrevistas, eu falo, ai, que dozinha. Porque dá pra sentir o medo na voz, sabe? Vocês que trabalham com isso, vocês entendem, né? Tipo, quando você tá falando e dá pra sentir que você tá com… Eu tive isso já várias vezes. A gente percebe, sabia? Mas às vezes nem todo mundo percebe, assim. Você escuta às vezes você percebe, você sabe que aquela não é bem a sua voz, tem alguma coisa errada ali. Isso, mas às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, não. Tomara, né? Eu já tive experiência de set também com The Vampire Diaries, eu assisti. E The Originals também. Mas foi lá no Canadá, né? Que eles… em Atlanta! No estúdio mesmo, Me conta, por favor, eu amo bem muito. Legal mesmo. Mas assim, a gente já conhecia os atores, a gente foi convidada. Então assim, eu não fui pra cobrir. Eu fui como convidada mesmo, sentei na cadeira do diretor e tudo. E eles tinham sets lá ou você foi assistir uma externa, por exemplo? Tinha set. Você foi assistir uma em set? Porque eu fico imaginando, a casa da Helena, a casa deles era tudo set? A casa não. Aí tem uma outra cidade que eles filmavam, que é
Covington. Dá pra visitar, então. Dá pra visitar. Tem em Atlanta? Dela, em Atlanta. Nossa, eu faria essa viagem. Aí a casa é numa outra cidadezinha. Tipo 2 horas de Atlanta, mais ou menos. Covington. Super faria. The Originals gravava em Conyers, que é uma gracinha de cidade. A mansão da escola é real, então. A mansão? Porque é a mansão deles, né, no caso. A mansão da escola. Não, Originals. Eu fui pra próxima, que é Legacies. Tá. Errei. A mansão da escola. Fui pro próximo spin-off. Eu já tô pensando que tem a igreja, né? Tem a igreja. Tem o Mystic Falls, que é um restaurante, ele existe. Você pode ir lá e almoçar lá, e é muito legal. A cidadezinha, ela existe. E aquela energia de cidade pequena, tipo o Pretty Little Liars, que tem também essa energia de cidade pequena, né? Conyers também, que é onde gravava The Originals também, que tipo, faziam New Orleans, eu acho. Sim. Os Estados Unidos são engraçados, também, né? Porque tem essa estética muito particular de cidade pequena, do centro-oeste dos Estados Unidos. Tipo, muito específico, né? Mas é gostoso, mas é uma outra experiência, assim. Eu não fui com nenhuma obrigação, então eu só fui pra assistir, então eu só fui pra aproveitar. A gente comeu lá com eles. Apenas o melhor dos mundos, né, gente? Então tá bom. Muito gostoso mesmo. Mas aí não tem esse nervosismo, a gente vai pra curtir. Super. Mas é bom. E eu já assisti também mas aí foi uma externa de Once Upon a Time. Aí foi no Canadá, foi em Vancouver. Estavam gravando num parque. E a gente levou uma galera lá pra ir junto com a gente. Foi uma tour que a gente fez. E aí tava lá a Lana, tava o Colin, tava todo mundo lá gravando. Foi bem legal, mas também foi só pra assistir. Então é diversão. É muito diferente dessa responsabilidade que você vai, né? Que você tem quando tá. Mas eu acho que. Tanto, né? Não, eu não curto tanto. Tipo, depois eu volto, eu espero. Meio anestesiado, né? Você sai de lá meio anestesiado. E tem a coisa da adrenalina também. Você sente muito. isso. Parece que dá aquela acelerada, você sai de lá meio, né? Nossa, porque quando eu saio daqui, eu saio meio assim. Total. Por exemplo, quando eu saio de uma gravação, assim, esquece. Falar, cheguei em casa meia-noite e vou dormir. Não vai dar. Isso. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, gente. Vê se vocês concordam. Tem uma... Onde que é? Tem algum livro do Machado de Assis, que eu tô esquecendo qual é, que tem um personagem que ele fala, eu vou sair de casa, só que eu vou apertar muito a minha bota, e vou ficar o dia inteiro com a bota apertada. Porque eu amo a sensação de chegar em casa e tirar a bota. Tipo, tem esse personagem. Eu me identifico muito com essa história. Tipo, eu sinto que esse trabalho que a gente faz, que é uma loucura, você se coloca numa situações de tanto estresse, às vezes tanto nervosismo e tanta pressão, assim, de tipo, meu Deus, eu tenho 5 minutos, eu tenho que tirar tal coisa da pessoa. A pessoa é a Angelina Jolie. E aí, meu Deus do céu. Só que eu acho que eu sou viciada no pós. Tipo, eu acho que eu sou. Acho que é. Porque essa é a adrenalina. E aí, quando você relaxa e fala, meu Deus, terminei todas as entrevistas. Quando e até que deu. Quando é a próxima? Você já sai assim. Às vezes você chega pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Exato. E aí, quando eu não tô tendo. Sai, quando que é a próxima? Exatamente. Aí acho que é um sentimento tão gostoso que eu acho que muitos artistas têm isso quando você sai de um palco, por exemplo. Eu acho que jogador, tipo, atleta também tem isso. E atleta ainda tem o agravante, tipo, do... Ou ganhar ou perder ali também. Exato. E também do exercício físico, né? Que já te dá dopamina, por exemplo, sabe? Então eu acho que esses tipos de trabalho vão te fazendo ficar... Quem trabalha com eventos também tem isso, eu acho. Porque só isso explica, né? As pessoas que gostam de evento gostarem tanto de evento. É muito louco, né? E você tem uma coisa do tipo de se cobrar depois, tipo, eu não devia ter falado isso, ou eu deixei de falar aquilo, putz, eu tinha que ter, e aquilo ficar remoendo na sua cabeça. Como que eu não perguntei isso? Como que eu não perguntei isso? Sim, vocês têm isso também? Meu Deus, mas não vai ter isso aqui, tá? Tipo, vocês vão lembrar, eu vou ficar meia hora aqui esperando, e aí vocês voltam e aí me perguntam o que faltar. Mas eu tenho muito, porque às vezes, e é um negócio que vocês estão fazendo perguntas muito de questões atuais pra mim, questões sensíveis agora, porque às vezes, por exemplo, agora eu entrevistei o Colin Farrell, que é irlandês. Antes de entrevistar ele, eu assisti só filme irlandês. Eu fiquei só, tipo, tentando me adaptar àquele sotaque lá, porque é um pouco mais difícil. Mas também, eu saí da entrevista, recebi o bruto, eu percebi que ele me jogou uma piada que eu
tinha a resposta perfeita. Sabe quando você briga com alguém e aí depois em casa você pensa em toda a briga? É o que eu penso das entrevistas. Às vezes, na hora, por causa de todo o nervosismo, eu tô pensando na próxima pergunta, não sei o quê, eu não percebo que o ator me deu uma brecha pra eu fazer uma pergunta, sabe? E por causa do inglês também, né? Tipo, acho que às vezes ali, por todas as coisas, talvez se fosse em português, eu ia pescar mais rápido. Então, sim, isso é o pior pra mim, porque eu falo, nossa, foi isso que ele falou. Depois, quando eu escuto com calma e repito, eu falo, ele falou essa gíria, essa expressão. O pior é quando eles fazem alguma expressão, sabe? Que aí eu fico assim, ai meu Deus do céu. The books on the table, me traíram, meu Deus do céu. Normalmente é isso. E aí eu fico um pouco arrependido e eu penso, mas tudo bem, vai, fazer o quê? Você já travou em alguma entrevista? Nossa, travar eu acho que não. Não travar de tipo... Travar, sim, não consigo mais nada. Não consigo mais falar, por exemplo. Não. Mas eu confesso que na de Barbie, com a Margot Robbie e com o Ryan Gosling, eu tive um branco na hora. Tipo, eu entrei e eu falei, a minha primeira pergunta, eu falei... Enquanto eu falava a primeira pergunta, eu falei... Uau, eles são muito bonitos de um jeito que tá bagunçando a minha cabeça. Tipo, dá uma impressão, ver pessoas... tão de acordo com o padrão de beleza, sabe? Eu tenho, pelo menos. Talvez seja um problema meu isso, né? Não é sobre eles, é sobre mim. E aí eu percebi que tipo assim, eu visualizo as perguntas na minha cabeça. Tipo, eu vejo literalmente a minha letra escrita e eu vejo aqui, a primeira pergunta, bolinha. A segunda pergunta, bolinha. A terceira pergunta. Eu vi que, tipo, eu tinha a primeira pergunta e o resto tava branco. Aí eu olhei pro fundo do olho deles e eu falei, bom, eu vou ter que pegar as perguntas que eles jogarem aqui. Então, tipo, ela menciona uma cadeira, eu vou perguntar como são as cadeiras do set. Tipo, quando ela mencionar um dia de gravação, eu falo, mas como que é um dia de gravação? Tipo, eu tava meio que nessas. Aí foi por isso, então, ó, deu full circle, que eu falei sobre a referência de Notting Hill com eles nessa entrevista. Porque eu acho que eu tava precisando falar conversar, sem estar entrevistando mesmo, pra eu me acalmar e conseguir seguir a entrevista, mesmo tendo só 5 minutos. Mas foi por isso que, eventualmente, eu lembro que a entrevista começou assim, eu falando, nossa, gente, vocês viram lá fora como os jornalistas estão? Porque Barbie foi essa loucura, né? De tipo, o mundo ter ficado cor-de-rosa. Foi loucura. E vocês trabalham com comunicação, vocês sabem disso. Mas assim, às vezes a imprensa não é o público mais animado de todos, com grandes estreias. Tipo, é um público, às vezes, um pouco mais cético. É um público que tá ali, tipo... Não vou cair nesse golpe aqui, tá? Tipo, não adianta você me pagar um hotel caro, não adianta você ter pagado minha passagem de avião, tipo, isso não vai mudar a minha crítica no final das contas, sabe? Então tem essa energia. E normalmente os jornalistas estão lá com a roupa deles, entendeu? Tipo, os atores estão tipo assim, meu Deus, perfeição, né? Eles estão assim, stylist, maquiados desde as 6 da manhã, não sei o quê. E os jornalistas estão em outra vibe. Então, às vezes, né? Normalmente. E nessa de Barbie foi a primeira que eu vi que os jornalistas estavam todos, sabe? A massa, quase todos. Tava todo mundo de rosa. Tava todo mundo, tipo, meio serelepe. Tava todo mundo, tipo, muito pesquisado, sabe? E eu falei, gente... Que energia estranha lá fora, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida numa junket. Conseguiram fazer. Que isso, aí a gente viu isso no cinema também, né? Com todo mundo indo pra sala de cinema, etc e tal. Então, por isso que eu falei, nossa, gente, porque assim, pra mim, uma junket era a referência de Notting Hill, que é um ambiente um pouco árido. Que, tipo, você chega lá falando, eu trabalho na revista de cavalo, né? E a Margot Robbie já animou, porque às vezes é um frescor no dia deles, tipo, só de fazer o cérebro deles falarem sobre outro assunto rapidinho. E aí depois eles voltam pra falar do filme. Tipo, às vezes é importante você dar um assuntinho, tipo, põe o Coringão ontem, hein? De uma coisa assim, sabe? Só pra eles falarem, pode crer, futebol. E aí depois eles falam, bom, então, a lente da câmera que eu usei, entendeu? Aí eles voltam pro ambiente do filme. Então foi por isso que eu acho que eu tive que puxar um assunto sobre, tipo, meio nerd. Não nerd, né? Mas, tipo, meio fã de cinema. Mas às vezes acaba ficando até mais interessante. Ficou até pra muito. Eles, né? Porque justamente percebem que sai daquela mesmice, né? E fica mais gostoso. Total. Às vezes não é sobre as melhores perguntas, mas é sobre eles gostarem da sua energia, assim, sabe? E quererem fazer questão de falar, tá bom, eu vou te entregar essa. Pode deixar. vou te dar essa, sabe? Tipo, meio, tá bom. Pra você eu vou dar um furinho. Vou dar pra você, tá bom, beleza, ok. Então acho que isso que foi importante, assim, nessa. E já teve o efeito contrário de você entrar com um assunto aleatório e perceber que, tipo... Essa é bem mais comum, sim. É?
Sim, o banho de água fria é muito mais comum. Nossa, sim, sempre. Eu tô tentando pensar. Mas muitas vezes. Na memória. Nossa. Não, é que essa eu acho que é muito mais comum. Porque é isso, eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que imagino várias piadinhas quebra-gelo pra chegar lá, sabe? Então, às vezes, a pessoa entrega, às vezes a pessoa tá tão exausta que ela fica tipo. Acho que sim, eu lembro de uma que foi com o Ryan Reynolds no Japão. Que coitado, né? O querido tinha ido até o Japão. A esposa dele estava grávida em casa. Tipo assim, ele tava vivendo E assim, o Ryan Reynolds é uma pessoa impressionante. Ele tem 50 empresas também, né? Então assim, ele tem um vira-tempo em casa, não é possível. Aí eu lembro que eu tinha a minha dinâmica, assim, tipo, uma coisinha diferente na entrevista que eu ia fazer era ensinar eles a cantarem a música do Pokémon em português. Clássico, né? Aí eu fiz com o resto do elenco, com o diretor, com todo mundo tipo, Pokémon, temos que pegar. Fofíssimos, entregaram, entendeu? Eles estavam, mas eu fui uma das últimas a fazer as entrevistas. Eu tava entrevistando eles 8h30 da noite. Tipo, e eles deviam estar lá desde as 10 da manhã. Nossa, eu entrei na sala do Ryan Reynolds, gente. Essa é outra entrevista que nunca mais vai ver a luz do dia. O que foi pra TV foi porque, tadinho, ele tava cansado. Tipo, ele tava assim, não, vou fazer sim. Pokémon, temos que pegar. Tipo, virou meio canção de ninar, assim, sabe? Tipo, foi... Aí eu lembro que eu saí de lá, tipo assim... Meu Deus, que vergonha. Tipo, eu acho que eu sinto isso. Eu saio da entrevista e eu falo... Nossa, o dia que o meu córtex frontal se desenvolver completamente, eu vou sentir tanta vergonha de tantas coisas que eu fiz nesse trabalho. Mas acho que isso é o mais comum, porque é isso. É por isso que eu vejo tantas entrevistas deles antes, pra saber se a pessoa é alegre ou se a pessoa já é um pouco mais de boa. Eu já chego na entrevista de boa também, porque eu acho que uma boa entrevista, ela é uma crescente, assim, sabe? Inclusive, quando a entrevista começa boa demais, eu até fico preocupada, porque você tem que manter aquilo. Ou crescer aquilo. O que eu vou fazer? Dar um beijo na boca da pessoa pra terminar bem a entrevista, sabe? Digo, o que eu vou fazer? Então, às vezes, quando a pessoa tá mais de boa, aí você vai conquistando ela pela beirada, assim, aí termina a entrevista, ela... Pô, muito obrigada, foi legal essa entrevista. Mas não é sempre também, né? Mas acho que é melhor ainda do que realmente você pegar uma pessoa que você tem que ficar ali puxando e a coisa não sai, né? Acho que vocês já viveram isso, né? Então, eu já. E o meu medo é entrevistar alguém que eu não gosto, sabia? Porque eu sinto que eu crio na minha cabeça, assim, uma impossibilidade de não gostar da pessoa nem do filme. Tipo, meu namorado fala muito disso, que às vezes a gente assiste um filme, posso ter assistido Cats, que todo mundo falou que é horrível, que é tenebroso, que é uma vergonha alheia. Eu vou sair do filme falando, não. Eu vi vários pontos positivos. Eu saio falando, não, realmente, assim, ó, essa luz que eles colocaram tava incrível. Vou fazer uma pergunta sobre isso. Tipo, eu me iludo até a hora da entrevista. Eu saio da entrevista e falo, pô, filminho fraco, hein? Nossa senhora! Aí eu me permito, sabe? Porque eu sinto que se eu tiver com essa energia negativa na hora da entrevista, tipo, vai passar pra eles e eu acho que eu não sou esse tipo de jornalista, entendeu? Porque, gente, eu trabalho na Warner. Tipo, as pautas que eu tô fazendo são pautas, tipo... como fala a expressão? Coisa branca? Faixa branca? Pauta branca? É alguma coisa, tipo assim, de que você... Eu não vou falar mal de um filme, entendeu? No meio da nossa reportagem. Tipo, dentro do canal da Warner, eu não vou falar mal de um filme da Warner, entendeu? Então, é por... Chapa branca, era isso. Não tipo, conheço, as expressões... As entrevistas são, tipo... Eu vou exaltar o filme. É tipo, o filme pode ter coisas negativas... Não vejo, nunca soube, não quero saber. Tipo, eu tô ali pra enaltecer o filme. E eu confesso que, assim, por acaso foi o jeito que eu aprendi de fazer essas entrevistas, assim. Mas eu acho que combina comigo, porque, gente, às vezes eu olho um filme e eu falo... É tanto trabalho fazer isso. É o trabalho de tantas pessoas. Tipo, são meses de trabalho. São milhões de dólares envolvidos. E aí eu vou chegar lá destruindo e falando... Nossa, que roteiro fraco. Tipo, quem sou eu na fila do pão pra falar alguma coisa, sabe? Então, enfim... Muitas pessoas podem discordar comigo, obviamente, estão certas. Mas eu confesso que eu sou mais feliz fazendo o trabalho desse jeito, assim, confesso. Mas aí às vezes as pessoas estão procurando opinião. Quer saber a sua opinião. Aí você se coloca na sua opinião. Aí eu conto aqui pra vocês, entendeu? Então, isso que fora do programa. É difícil quando você tem um estúdio por trás que realmente você não pode chegar muito lá. Mas você pode pelo menos falar, olha, eu gostei, não, é muito bom. Eu acho que também as pessoas meio que
enxergam a forma como você tá falando. Se você tá muito empolgado, a pessoa percebe, não, realmente ela gostou. Agora, se você tá falando aquilo ali meio que na obrigação, assim, não é então, gente, é bom. Eu acho que esse é o jeito também, de muitas apresentadoras também, de passar a opinião de maneira mais sutil. Porque é isso, né? É opinião, Imagina a Fátima Bernardes lá no Encontro da Fátima. Tipo, é claro que ela entrevistou pessoas que ela não gostava, porque ela tava fazendo um programa diário, né? Mas assim, é isso, ela não vai falar, né? Ela vai demonstrar de maneira mais sutil. Então eu acho que eu vou mais por esse caminho também, né? Não preciso ser tão óbvia, tipo, e falar a minha opinião ali no programa, mas vai dar pra sentir, entendeu? A brincadeira que você fez no Instagram, um vídeo dos lançamentos, a Total. proximidade com a câmera. Por exemplo, aí às vezes eu me permito isso, porque é isso, eu também quero mostrar um pouco pras pessoas que, gente, eu não sou um robô. Tipo, é óbvio que eu tenho uma opinião, às vezes eu saio de um filme. E às vezes, sinceramente, eu também tenho, ainda bem, tem outra apresentadora comigo lá na Warner que fica no México. E a gente tem um rodízio. E às vezes a gente vê os filmes do ano, eu e ela, a gente conversa, e eu sei que ela ama filme de terror, por exemplo, e não é pra mim. Eu sou muito medrosa. Então é difícil eu amar a experiência, sabe? Ela pega os filmes de terror. Glória a Deus. Tem essa questão também do gênero. Às vezes você gosta mais do gênero ou não gosta, né? Exato. Então, mas ainda não me aconteceu, por exemplo, de eu desgostar muito de alguém de Hollywood e aí ver no meu calendário a pessoa, sabe? Tipo, ainda não aconteceu. Então, eu tenho algumas pessoas, assim, que às vezes eu não gosto do ator ou da atriz. Eu não gosto, não me identifico, não sei. Alguma coisa ali. Aí é difícil eu gostar do filme que a pessoa está. Às vezes o filme é muito bem produzido, tá bem bacana, o roteiro tá bom. Super. Mas eu não compro a ideia do filme, sabe? Tipo quem? Quem? Nossa, se eu falar... Tem uns dois que se eu falar, acho que eu sou cancelada. Eu tenho uma pessoa assim que... É um medo, assim, que assim... Eu não... Obviamente agora não tem um filme no calendário, mas eu fico me pensando, se aparecer um Johnny Depp no meu calendário, eu não quero fazer essa entrevista. Tipo, eu desgosto muito dele agora. Tipo assim, eu perdi todo o amor de Piratas do Caribe, eu perdi tudo. Depois de todos os escândalos dele, tipo, não dá mais pra mim. Tipo, pra mim essa é a linha que eu traço. Só que eu ainda não tive que me confrontar, entendeu? Com, tipo, mas eu também tenho um emprego. Eu ia perguntar isso agora. Exato. E se bater, e aí? Eu não sei, ainda não sei. Essa é a única resposta que eu vou dar de não sei, porque ainda não me confrontei com isso, assim. Ainda não tive alguém que eu falei, meu Deus, odeio essa pessoa e não vou entrevistar. Imagina, ainda... Porque é isso, né? Acho que a Warner também escolhe bem os atores e tal. Não, mas o que eu tava falando, na verdade, não era nem de gostar do ator, eu talvez me expressei mal, não gostar da atuação. Não é da vida pessoal dele, não é dele como pessoa, é da atuação mesmo. Falando da atuação. Entendi. Então, assim, eu não consigo gostar da atuação de determinadas pessoas. Não adianta. E todo mundo acha o máximo, mas eu não consigo gostar. Tipo um Rami Malek, assim. Não, dele eu gosto. Que ele acho que é um bom exemplo. Vai que algumas pessoas ficam, nossa, ele é a mesma pessoa em todos os filmes. Tipo o assim. Nicolas Cage. Mentira! Nossa, que também tem umas escolhas de projeto que é só bomba também, né? Tipo, ame ou odeie, assim. Então, aí eu tenho essa dificuldade de assistir. Aí quando eu vejo o filme, a história é legal, caramba, quero muito assistir. Não, mas com essa pessoa não vou assistir. Não. Eu tenho isso também, de ter preguiça de algumas pessoas. Eu falo, E o contrário acontece muito. Tipo, um filme com o Timothée Chalamet, conte comigo. Estarei lá na primeira semana assistindo, sabe? Então... Por isso que o Star Power existe, né, das pessoas. Ele bombou, né? Sim. Ele bombou e agora tá o Glenn Powell também bombando. Gente, tem uns atores que saem do nada, assim, pum, faz 500 filmes ao mesmo tempo. Acho que o Glenn Powell, ele fez 5 agora na última leva. Agora. Vê se vocês concordam comigo, mas eu tenho, assim, a minha listinha de apostas de quem são os próximos A-listers, assim. Mas, assim, A-lister, ou seja, tipo, nível Angelina Jolie, nível Tom Cruise, nível Leonardo DiCaprio, entendeu? Tipo assim, pessoa que não consegue andar na rua. Que a nossa avó sabe quem é. Esse é o A-lister. Eu acho que o Timothée Chalamet é o próximo. Tipo, eu acho que a minha avó vai saber quem ele é. Porque ele fez o filme do Wonka, aí ele mete um filme de ficção científica, então o meu pai vai saber quem ele é. Aí ele vai lá e faz um filme do... Deixa eu ver qual é o próximo. Do Bob Dylan. Então, tipo, um cara mais alternativo da música vai saber quem ele é. Então ele tá, pegando todo mundo. Aí, o Glenn Powell, pra mim, é o novo Tom Cruise. Porque ele literalmente fez Top Gun. Mas ele é esse bonito, meio padrão, né? Extremamente padrão.
Eu acho o Tom Cruise muito padrão também, né? Ele só tem um cabelo preto ali, diferente, mas ele é muito padrão, ele é muito bonitinho, mas perfeitinho. O Glen Powell, ele tem uma coisa meio irônica, uma coisa meio engraçada, assim, que eu acho que dá um charme nele, assim. Tanto é que ele tem química com todo mundo, né? Com todo mundo. Aí ele faz filme de ação. Os pais dele, você já viu os pais dele? Os cartazes assim. Eu amo isso, essa imagem que ele criou, né? Fazer o Glen Powell bombar, tem uma coisa assim que eles... É muito engraçado. Acho que teve uma pré-estreia, né? Que o pai dele tava com uma placa escrito assim, o Glen Powell nem é tão legal assim. Eu amo, eles deviam muito fazer, tipo, ele não limpava o quarto. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Mas é isso, eu acho que o Glen Powell, ele tá, tipo, em comédia romântica, ele tá, então acho que ele tá virando esse futuro A-lister, assim. E aí, meio que eles são apostas, assim, mais certas na minha cabeça. Mas acho que outros nomes que eu ainda tô debatendo é a Zendaya, a Wandinha, a menina. A Wandinha, de Ortega, eu concordo muito. Porque A-lister, às vezes, é uma pessoa de um gênero. Tipo, é um ator que se consagrou em um gênero. E a Jenna Ortega é um pouco essa pessoa, né? Tipo, vamos ver se em algum momento ela vai fazer uma comédia romântica na vida dela, assim. Verdade. Se ela não vai só se assustar nos filmes dela, coitada. Acho que tem também a Florence Pugh, que tá um pouco nesse caminho de, tipo, Oscar, sabe? Tipo, muito atriz de Oscar, assim, sabe? Enfim, acho que esses são os nomes, assim, que aparecem na minha cabeça. Eu concordo com você. Você lembra, assim, de mais algum que vocês acham, tipo... Nossa, essa pessoa também, hein? Tá construindo um negócio aqui. Não, eu penso bem no Glen Powell e na Jenna Ortega. Mas ela realmente tem isso que você falou. Ela é muito linear ali, né? Nos personagens que ela faz, né? Total. A outra, eu acho que é a Sydney Sweeney. É um nome. Ah, pronto. Falou. Porque ela é muito inteligente. Ela e ela consegue também fazer. Ela fez foi um terror agora. Fez um terror. Fez aquele do padre, né? E ela não só fez, mas ela produziu. Teve toda uma história de que ela fez o teste pra essa personagem, não conseguiu, o projeto morreu, ela ganhou o dinheiro dela, ela investiu em comprar esse projeto e colocar no cinema. Então ela aí já entra na vibe Margot Robbie, né? Que é dona de produtora. Então acho que Hollywood, as estrelas de Hollywood estão muito indo pra, tipo, o que eles estão fazendo com esses 25 milhões de dólares que eles estão ganhando por filme? Eles estão criando empresas e virando empresários e virando produtores executivos dos seus filmes. O que eu acho uma troca de poder interessante em Hollywood. Porque acho que antes do Me Too, por exemplo, né, tinha muita estrutura de os executivos, que eram esses fantasmas, né? Tipo, quem são os executivos? Aí saía muita notícia de tipo, o filme teve um corte diferente porque os executivos mandaram. Não sei quem são. Eles andam livremente por aí. Eles não são famosos, mas eles são ricos, etc e tal. E agora os atores estão mais metidos nessa hierarquia, né? Então é isso, tipo, o diretor tá querendo que tenha uma cena íntima, né? Uma cena de sexo, não sei o quê. A atriz, a produtora vai falar, não vai ter não. Não tô afim. Põe aí ele, pelado. Põe o ator que eu contratei pelado, acabou. Só tem que ter cuidado com a repercussão pra não acontecer como a Blake Lively, né? Nossa, então, perfeito, ótima comparação. Gente, que babado de Hollywood, né? Que babado. Atrás do outro, né? Nossa, eu confesso que me revigorou, assim, me edificou essa polêmica, assim, da Blake Lively de ela teve muitas declarações, assim, que saíram do lugar dela de atriz, né? De tipo, falar, porque eu não sou uma dessas atrizes que vai lá e só é uma marionete. E, gente, que desrespeito à profissão, assim, né? Porque não é sobre isso. Mas, mesmo assim, é o que a gente tava falando, da linha e mesmo assim eu tenho um emprego. Tipo, cada um no set tem o seu papel, né? Nossa, mas olha, a coisa ficou feia um tempinho pro lado dela, hein? Mas eu tô curiosa pra ver como que ela e o Ryan Gosling vão se revigorar Ryan disso. Reynolds. Ai, gente, vocês viram que toda vez que eu vou falar Ryan, alguém, eu penso 5 vezes pra não errar e errei. Errei. É que vocês não sabem o que tem nessa canequinha. Mas eles vão dar um jeito de trazer isso. Eu nem sei se ela já desbloqueou o Instagram dela, porque eu acho que ela tinha tirado os comentários, né, do Instagram dela. Olha né? agora. Porque não tava. Mas tinha uma teoria de que isso tudo era pra destruir a imagem dela, pra ele conseguir se separar dela. Vocês viram? Jura? Juro. E aí eu tô esperando pra ver. Teorias da Porque como que ele pode se separar de uma mulher que acabou de ter 5 filhos com ele e pausou a carreira dela? Ele fez declarações de amor pra ela. Ele ganhou premiação lá e ele fazendo... E ela pra ele, né?
Mas eu confesso que eu torço pra que os casamentos não terminem por essas coisas, porque eu sou romântica e canceriana. Então... Não, gente, do jeito que eles fazem declaração, tudo que é aniversário de casamento, aniversário do um do outro, realmente, se acabar aí esse casamento, aí amor não existe mais, gente. E eu perdoo. Eu já perdoei a Blake Lively, gente. Eu não guardo rancor, entendeu? Essa é a minha diferença, entendeu? Johnny Depp, acabou pra mim. Blake Lively, 2 semanas já relaxei. Ela já. é uma que, voltando ao caso das entrevistas que você falou, você viu que levantaram até uma entrevista antiga. Na verdade, acho que a própria entrevistadora postou de novo, né? Isso que é o babado. E ela... Mas ali ficou... Ali foi feio. Feio, né? Foi feio. Mas... Se fosse você ali... Então, eu jamais faria um comentário sobre o corpo da pessoa. Tipo, a entrevistadora, eu entendo que era o contexto, que ela tinha acabado de lançar, e que a Blake Lively foi uma filha da puta depois nos comentários. Mas ela tava grávida. Eu sei, mas eu acho que... O engraçado é que a entrevistadora parecia americana ou, sei lá, australiana, não sei. Eu acho que ela era... Eu acho que era australiana, alguma coisa assim. Mas eu sinto que pra cultura deles, tipo, isso não é isso. Eu não tenho essa intimidade pra ficar falando da barriga dela, entendeu? Verdade, tipo, eu sou muito cuidadosa com a questão de intimidade, porque essas pessoas têm eles aparecem tanto em todos os lugares que às vezes você vê uma pessoa famosa, você acha que você já conhecia ela antes, sabe? Você acha que você tem uma intimidade que você não tem. Sim, e além de você não ter, você tá num ambiente profissional. Então assim, eu não chego no meu trabalho, no meu escritório, falando, tipo, por exemplo, colocando a mão na barriga de uma mulher grávida do meu escritório aqui no Brasil, uma pessoa que nem tipo, eu não. Então eu acho que tem esses cuidados, assim. Por exemplo, ainda mais depois da quarentena, quando eu entro na entrevista, eu não dou a mão de olá pras pessoas. Porque vai ver na minha pesquisa, não apareceu quem é que tem medo de germe, quem é que tem nojo. E eu acho meio complicado mesmo, porque eles estão sendo entrevistados por pessoas do mundo inteiro. Eu fico meio noiada, tipo, meu Deus, a mão dele é um grande furdúncio de germes do mundo inteiro, assim, sabe? Tipo, eu quero pegar. Exato, sabe? Então eu fico assim. Mas no final da entrevista eu dou. Pegar na mão de alguém, eu vou ficar pensando na quantidade de germes. Não. Quantas mãos de pegar Muito aqui, isso, né? Tipo, vai parecer que eu sou toda germofóbica. Mas não sou. Mas no final da entrevista eu dou, porque aí eu tive 5 minutos com a pessoa, eu construí algo com ela, sabe? E aí, se a pessoa quer também, né? Que é meio que, tipo, se ela quiser, mas se ela só fizer, tipo, tchau. Tranquilo, sem no hard feelings, assim. Não, você tem razão. Mas o que me impressionou... Mas é porque foi... Eu acho que é porque também tava no meio daquela confusão toda, e aí acaba que você começa a ver tudo junto. Pensa, caramba, a mulher fez isso. Ou seja, ela era meio garota malvada desde o começo, ela né? Tá falando com a outra... Ela foi muito infantil. Foi muito infantil. E nem olha pra entrevistadora ali, ficam as duas falando assim... E acabou com a matéria da entrevistadora. Sim, essa é a questão, entendeu? Porque sabe-se lá de onde essa entrevistadora veio? Tinha 5 minutos com ela. E aí ela perdeu tudo. O que me impressionou foi a entrevistadora ter postado. Porque era um negócio que tava guardado. E é isso. No vídeo, a gente já sente assim. Imagina lá ao vivo como que foi. Então, eu também entendo que... Mas assim, essa entrevistadora, ela é a definição de a vingança é um prato que você come frio, né? Guardou. Tipo, ela guardou. Certo. Nossa. Mas eu tenho umas, assim... Tá arriscado, tipo... se ela tivesse falado sobre isso antes, ela ter ficado mal e ter sido super criticada. Mas naquele momento, foi o momento que ela realmente apareceu ali, né? Todo mundo achando absurdo o que aconteceu. Sim, ela foi muito corajosa, essa entrevistadora, sério. Acontece, né, gente? E tem situações, assim, que você já até falou que também talvez já tenha acontecido com você, às vezes, do artista, ele... não ser uma pessoa muito legal nos bastidores, daí ele entra, ele muda, parece que ele incorpora um personagem, ele muda, fica ali super simpático com você, faz uma entrevista como se fosse a melhor pessoa do mundo, daí acaba a entrevista e pum. E eu amo isso. Vira as costas e vai embora. Eu confesso que eu amo isso. Jura? Juro, eu amo, porque eu tô lá para fazer o meu trabalho. Tipo, assim, eu amaria estar lá para fazer amigos com atores hollywoodianos, mas eu acho que eu sou realista. Tipo, eu não vou conseguir criar uma amizade em 5 minutos, sabe? Então eu tô lá para fazer o meu trabalho. E ele também. Então, eu acho que quando isso acontece, eu falo, cara, eu saio admirando a pessoa. Juro, eu saio, tipo, pô, é sobre isso, porque a gente não tá aqui para ser íntimo, para ser
amigos. Não, tipo, a gente tá aqui pra entregar o job. Então, tudo certo pra mim. Isso eu sinto que... Não, mas não no ponto de ser, tipo, antipático depois. Virou as costas e foi embora. Tipo, tem artistas que fazem isso na antipatia mesmo, na falta de educação, eu acho. Sim, né? Super. O que eu acho é que, como eu participo muito de junkets, como eu falei pra vocês, de como é todo bastidor ali, não tem espaço pra eu ver como ele é, fora da câmera, entendeu? Tá. Porque termina o meu tempo, tipo, tem uma mulher atrás do entrevistado, tipo aqui, ó, que eu tô conversando com você, e aí ele tá me dando tempo ali atrás da câmera. É exatamente assim. E aí eu tô conversando com você, e aí a pessoa que é a assessora já tá falando assim, ó. Entendi. Tchau. E aí, se eu passo demais o tempo, a assessora entra no meio da entrevista e fala... E ela pega na minha mão. Obrigada, Valentina. Valeu. Muito bom que você veio aqui. Ficou 6 minutos com ele. E eu, literalmente, às vezes eu falo... Gata, eu peguei 16 horas de voo, tá? Aquele ali pegou um Uber da casa dele pra vir aqui. Então, eu mereço 6 minutos, eu acho, né? Então, eu acho que não tem esse espaço. Então, porque termina, a pessoa faz... O máximo que acontece é que, às vezes, a câmera não corta na hora certa e demora um pouco pra câmera cortar. E aí dá pra ver que eles fazem assim, ó. E descansa o rostinho deles. Aí até a próxima pessoa chegar e eles... Tipo, aí cada um, eu acho que eu já né? presenciei mais isso, mas assim, como produção mesmo, né? Super. Trabalhando no backstage com os artistas mesmo, a gente vê muito isso. E aí, assim, ele antes de entrar no palco, entra lá, tá sério, tá aquela cara de poucos amigos, mal fala com você, daí entra no palco, abre aquele sorrisão, a pessoa, os fãs amam, acha aquela coisa mais linda do mundo, daí ele vira as costas, desce. Mas eu confesso que, assim, eu gosto de achar que vai que a pessoa tá tendo um dia ruim. Sim, só que o que acontece é que normalmente a pessoa é só uma pessoa terrível mesmo. Normalmente, né? A pessoa é só meio chatona. E aí a gente deu tanto poder e divulgação e espaço pra ela, assim, né? O que acontece. Mas eu acho que esses atores que chegam nas entrevistas meio nesse desliga e liga de carisma, eu acho isso mais cansativo do que ser uma pessoa que, assim... internaliza, faz um momento ali, sabe? Fala, hoje eu vou entregar um bom trabalho, isso é parte do meu trabalho tal qual eu decorar as minhas falas e gravar uma cena, e eu tenho que entregar isso bem. Então, eu vou lá, eu vou ser o mesmo, tipo, eu vou conversar com as pessoas e eu acho que é mais inteligente, talvez, os atores que levam mais assim, de boa e que não saem do 0 pro 100 o tempo todo, sabe? Porque eu acho como que isso... você falou da Margot Robbie, né? Ela, ai gente, dá pra perceber que ela é minha favorita? Mas sabe por quê? Porque eu já entrevistei ela 3 vezes e ela é muito constante. Tipo, eu já entrevistei ela no Brasil, online e na Junket de Barbie. E em todos os formatos diferentes, em países diferentes, fusos horários diferentes, ela tava perfeita, ela tava ela. Tipo, eu acho, né? Que tem isso. Eu acho que ela é assim. Porque eu acho que ela é daquele jeito mesmo. Porque ela, em todas as entrevistas, tá assim. Por exemplo, a Zendaya, todas as vezes que eu entrevisto ela, eu sinto que ela tem uma persona pras entrevistas. Tipo, eu acho que ela ativa um negócio. E na vida real, a gente não tem noção de como ela é. Tipo, qual é o humor dela. Qual é o tipo de piada que ela faz, sabe? Eu sinto que ela não transfere, ela não deixa a gente visualizar essa intimidade dela. Mas aí, nas entrevistas, ela é uma querida. Ela é divertida também. Aqui no Brasil falam muito da Juliana Paz. Eu acho que essa vibe da Margot, eu acho que aqui, né, brasileira, acho que a Juliana Paz falam muito isso dela. De ser sempre constante. Sempre. E ela tá sempre, sim, à disposição. Ela mesmo, eu acho que teve uma entrevista... foi do Rock in Rio. Que saiu alguma coisa que ela... Entre o tempo que ela entrou na área VIP, lá do Rock in Rio, alguém... meio que cronometrou, digamos assim, ela fez umas 50 selfies. Um fã. E tipo todas assim, sorrindo, e todas de boa, e saindo feliz da vida. E aí alguém foi perguntar pra ela, e não sei se foi algum influencer, se foi algum repórter mesmo, não lembro quem foi, nem lembro onde que eu vi isso. Daí ela falando, não, eu sou assim, eu entendo que, assim, a gente como artista, a gente tem que ser assim, né? A gente tá aqui por conta dos nossos fãs. E se eu não tô num bom dia, eu não saio de casa.
Perfeito. Então acho que é isso, né? Eu acho que combina um pouco com a lógica do BBB, sabe? Que as pessoas que entram no BBB falam, não dá pra sustentar um personagem na frente dessas câmeras 24 horas por dia. E é meio que isso, a vida desse nível de pessoa, tipo a Juliana Paes. E tipo esses atores de Hollywood, tipo, as pessoas estão te olhando 24 horas por dia, então é difícil você sustentar um personagem pras câmeras, né? Com Juliana Paes, eu fui pedir um vídeo pra ela numa entrevista. E eu não mudei a câmera do celular pra vídeo. Eu tirei uma foto. Ai, que dó! Aí a hora que eu percebi que tinha acontecido, eu falei, foi a primeira vez que eu fui pedir vídeo pra algum artista. Eu voltei e pedi de novo. Tipo, posso, é a primeira vez, eu fiz errado. A assessora falou, não. Ela falou, não, peraí, calma, vem cá, vamos fazer de novo. Não, foi isso... comigo. Pois é, depois que eu vi isso, eu me arrependi, porque eu já estive com a Juliana Paes, eu não pedi foto, nem vídeo, nem nada pra ela. Eu falei, não vou atrapalhar. Aí eu falei, puxa vida. E ela foi super de boa. Justamente ela que eu podia ter pedido. Isso é um dilema, né? Como vocês reagem quando vocês veem, assim, alguém famoso? Dá vontade de te pedir foto? Você segura? Como que é, assim? Porque pra mim é um dilema. Eu fico assim, meu Deus, peço, não peço? Atrapalho, não atrapalho? Não. Isso que assim, depende muito do ambiente que você tá e se realmente a pessoa tá ali. Essa situação aconteceu, se não me engano, foi na festa de 25 anos da Globo Filmes. E a gente fez fotos, assim, com videozinho também, com vários artistas. E aí eu vi, ela falou assim, peço, não peço. Mas ela já tava conversando com umas pessoas, eu falei assim, não vou pedir não. Não sei. E aí eu fui pedir pra outra pessoa que me parecia que... Porque ela tava até meio séria, assim, mas... que tava sorrindo, que tava brincando. Ele levei um não, né? Aí eu pedi a Pô, falar errada. Não, eu não consigo imaginar, juro. Eu levei um não. Tipo assim... É que assim, eu não me imagino chegando nesse nível de fama também. Mas assim, se eu chegasse, eu acho que eu iria mais por esse caminho da Juliana Paes. Eu não consigo me imaginar falando não pra uma foto. E eu tava cobrindo o evento. Não é possível, né? Eu pedi uma foto pra você na CCXP. Meu Deus, eu falei não. Ai, já pensou? Eu achei meu assim. Eu cheguei dura, morrendo de medo. Tipo, agora... Minha ex estava comigo, ela falou, tá passando ali, vai lá, fala com ela. Aí fui pedir a foto, ela foi super doce, super tranquila, conversou. Então, eu acho que tem que ser assim. Né? Eu amo, tipo assim, gente, eu amo. Eu acho um privilégio, é isso do nosso trabalho, assim. Eu acho, muito legal que alguém viu o meu trabalho e aí quer conversar comigo, né? Mas eu tenho uma outra teoria que eu acho que dependendo da situação, exatamente como você falou, depende da situação, depende da pessoa, mas no geral eu acho que vale a pena pedir a foto porque eles não vão lembrar. Isso é um pensamento que fica na minha cabeça, tipo assim, o artista não vai lembrar de você. Vamos, aceitou, levou na terapia, beleza. Depois disso, você vai. Porque você tem que entender que, assim, é só mais um no dia dele. Então, por que não o mais um ser você? E você chega pra casa e manda pra todo mundo e fica feliz, etc e tal. Mas eu tenho muito medo. Não, você tá num ambiente que dá pra pedir. Agora, claro que eu num restaurante, eu não iria lá. O restaurante eu sinto que é que chateia. Jantando, enfim, não. Mas se você tá num ambiente que eles estão ali pra divulgar alguma coisa, pra fazer alguma coisa, assim, eu pediria, mas aí a gente leva um não. Assim. Não, a gente sempre eu já levei 2 nãos, assim, de fora. Mentira. Conta a situação, não precisa contar quem foi. Depois no off conta. Mas um deles, ele acabou cedendo. Aí eu falei assim, não, por favor. Tipo, a pessoa falou, acho que agora não. Você falou, por favorzinho. E deu certo? Aí deu certo. Gente, aprendi algo novo hoje. Tipo, não importa se você levar um não, você vai falar, por favorzinho. Faz a carinha de gatinho do Shrek e vamos embora. Exatamente. Você já pediu pra alguém que deu errado? Não. Não? Aí, ó. É fã das pessoas certas também, né? Tem isso. Há controvérsias, né? Sobre ser fã das pessoas certas. É verdade. Então, mas eu já tive uma experiência também de um toco bem feio. Que foi... essa eu até já contei em vídeo, assim. Porque é um negócio que eu falo... Nossa, tomara que descubram quem é essa pessoa. Eu nunca vou falar o nome da pessoa, mas tomara que descubram. Porque assim, que vergonha. Mas eu tava numa Comic Con lá de San Diego, dos Estados Unidos. E aí, eu me enfiei no stand da Warner. Que é um stand que tem 2 andares. No andar de cima, os atores ficam lá esperando pra eles descerem e darem autógrafos pros fãs. Porque é loucura. É muito diferente isso da do Brasil. Porque os atores meio que andam um pouco por lá, sabe? E eles não morrem soterrados por fãs, o que eu acho estranho. Às vezes eu passava por lá e falava, meu Deus, a Supergirl está a 2 metros de mim e ninguém tá pulando na jugular dela. Eu não tô entendendo isso. Tipo, será que eu tenho que ser a primeira?
Não sei. Enfim. Até porque a dela, se pular, vai dar problema. Eu não estaria aqui, provavelmente, porque eu já teria sido demitida. Legal. Mas aí, eu, mesmo trabalhando na Warner, eu não tinha acesso àquele lugar, óbvio. E aí, eu meio que conversei ali com o segurança, Somebody Love, subi. E aí, eu tava amando aquela experiência, né? Eu ali, sentada como se eu fosse alguém. E os atores ali, tomando uma aguinha, não sei o quê, conversando, nananã. E aí, às vezes, eu tava pedindo vídeos pra eles também. Pra eles mandarem, eu sou do Brasil, manda um beijo aí pros fãs brasileiros. Aí, eu cheguei perto de um ator de uma série. E aí... O que acontecia muito na San Diego Comic Con era que, eu não sei porquê, quem teve essa ideia, mas o dia que os atores chegavam lá na San Diego Comic Con, finge que era tipo a quinta. Nessa quinta noite tinha uma festa gigantesca. Todo mundo bebia todas. E no dia seguinte, que eles tinham que ir lá trabalhar, muitos estavam de ressaca. Infelizmente. Então, às vezes, você olha a foto de San Diego Comic Con, você vê todo mundo de óculos de sol, assim, com uma cara de desidratado, sabe? Era isso. E eu senti que tava acontecendo essa vibe, assim. Porque eu cheguei em um certo ator, conversar com ele e falei... E eu tava muito animada pra conversar com ele. Você falou que era do Brasil? Falei que eu era do Brasil. Quem é. Meu Deus, quem que você acha? Já sei quem é. Vamos ver se eu seguro bem. Ó, eles estão tentando adivinhar também. Vamos ver. Vai, fala. O Stephen Amell. Eu tenho histórias dele também. Nesse caso não é. Nossa, mas agora foi difícil segurar. Mas aí eu cheguei no ator, falei, tipo... E eu tinha muitas coisas em comum com esse ator específico. Falei, nossa, eu gosto muito de você, do seu trabalho, Nana. Eu juro pra você que ele... Tipo, ele tava olhando assim pra baixo, pros fãs. Não, errou. Ó, dica eu tinha muitas coisas em comum com ele. Vou jogar. Então, quem tá assistindo aqui, comenta aqui embaixo. Quem você acha que é? Depois eu só não conto porque é causa de demissão, entendeu? Porque senão eu sou muito fofoqueira, eu contaria. Mas eu vou contar daqui a meia hora pra elas, entendeu? E aí, ele literalmente olhou pra mim. Aí ele tava de óculos de sol, dentro de um ambiente fechado, o que já mostra um nível ali de crápula, né? Aí ele olhou pra mim, ele fez assim, ó. Que isso? E ele fingiu que eu não existia. Ele fingiu, tipo, ele não falou oi. Ele literalmente, tipo, fingiu que não tinha um ser humano ali do lado dele. E aí eu fiquei em choque, porque eu tava nervosa, óbvio. E eu saí do nervoso pra raiva em 1 segundo. Tipo, eu fiquei assim, chocada que ele... Aí eu falei, tá bom, desculpa, foi mal. E saí de perto e falei, agora que eu vou chorar. Não chorei. Chorei à noite, depois no hotel. Mas eu fiquei com muita vergonha ali de mim mesma, sabe? De primeira, eu fiquei com vergonha. Tipo, eu falei, meu Deus, será que eu fiz uma coisa muito terrível? Será que eu falei um inglês terrível? Será que, tipo... Não sei. Porque o nível, tipo, não é que nem que ele me falou não. Ele fingiu que eu não existia. Tipo, ele me olhou com nojo, assim, sabe? Aí ele... Filho da mãe. A carreira dele... afundou muito depois disso, tá? Só pra avisar. Não deu certo. Inclusive, porque eu sinto que atores A-listers, eles têm o costume de ser ótimos em entrevista. Tipo... Porque eu sinto que para um ator chegar no topo do jogo, para ele chegar lá no topo da carreira, ele tem que ser bom em todas as partes do trabalho. Ele tem que ser bom na relação com os executivos. Sim. Ele tem que ser bom na parte de divulgação, na parte de imprensa. Ele tem que ser bom conversando com os fãs. Ele tem que ser bom em todas as fases. E às vezes eu acho que tem gente que é um ótimo ator, é um ótimo isso, é um ótimo aquilo, e não tem mais algumas, entendeu? E aí a pessoa talvez não chega naquele nível. Aí eu sinto isso, então que esse ator, como claramente já falei que acabou pra ele, mentira, eu só não vi mais ele em nada relevante. Mas é isso, tipo, claramente faltava alguma coisa ali pra ele, porque nesse momento eu vi que, tipo assim, ele era bem mal educado, talvez, né? Vamos acreditar que era ressaca, vai. Tá vendo? Eu tentei justificar. Continuam as tentativas. Mas tá chegando num ambiente interessante. É quase isso. Tá quente. Mas era rancorosa eu, né, gente? Imagina. Quase nada. Nossa. Mas antes da gente terminar, tem mais alguma história que não pode ficar de fora, que a gente precisa saber? Não, eu acho que eu consegui. Inclusive, eu amei que vocês perguntaram mais sobre os bastidores das junkets, assim, porque eu acho muito impressionante. Tipo, quem inventou esse formato? Porque não é um formato um pouco novo, sabe? Eu acho que ele existe desde os anos 90, assim, que eu acho novo, então, né, nesse sentido. Porque tem muitos entrevistadores, jornalistas que trabalham fazendo entrevistas de junket há muitos anos. E então, eles já estão nisso há, tipo, algumas décadas, assim. Mas quem que inventou que era uma boa ideia? Tipo, gente, vamos fazer assim?
assim, vamos reservar um dia na agenda deles. Eles sentam a bunda num hotel, fazem 79 entrevistas. E aí a gente fala pros jornalistas segurarem todas essas entrevistas até o dia X. Nesse dia X, plau, uma surra de entrevistas. Hoje em dia que a gente tem acesso ao YouTube, a gente sente ainda mais isso, né? Porque um belo dia você entra no YouTube, um monte de entrevista da Lady Gaga. Um monte de entrevista do Rock, sabe? Então é muito impressionante, né? Então, é isso. Eu acho muito impressionante. Eu acho um mega privilégio, assim, trabalhar nisso também. Então, sobre isso também, mais uma coisa antes da gente finalizar. Eu lembro que você tinha comentado comigo, Fê, até a gente antes de começar aqui, que você falou assim, não, é um trabalho, ela faz um trabalho, não foi? A gente no elevador, você comentou. Foi. Eu sou super tiete sua, super fã, tô gelada até agora, aqui tentando segurar. Faltou você fazer alguma pergunta? Essa é a real pergunta. Na verdade, ela me perguntou, por que você é tão fã assim? Me mostra, por quê? O seu trabalho, pra mim, o meu jeito de enxergar é tipo aquela cena do Diabo Veste Prada, quando o Nigel fala pra o nome da Anne Hathaway lá no filme. Pra Anne Hathaway. Esse é o trabalho que milhões de garotas matariam pra estar. Total. É o que eu vejo, sabe? No teu trabalho, no teu jeito de trabalhar, inclusive. Não só na vaga que você preenche. Sim. Mas eu sinto essa carga, assim, sabe? Tipo, eu acho um desespero ver pessoas que têm esse privilégio de trabalhar com isso banalizando. E aí o que eu ia te perguntar, baseado nisso, é se tem alguma sugestão que você dê pra quem tá começando, meninas e meninos, enfim. Super. Como que começa? Como que aconteceu pra você, assim, como Total. buscar por isso, ou uma formação específica, alguma coisa que você sugira, por onde a pessoa começar? É uma boa. Eu, pelo menos, trabalho com TV, né? Então, eu segui um caminho um pouco mais tradicional. Então, eu vou falar primeiro desse e depois eu vou falar como eu acho que as pessoas têm que fazer. Porque trabalhar na TV tem, tipo, um número delimitado, né? De lugares onde você pode trabalhar. Sim. Então, tem, tipo, 20 vagas, sabe? Então, é um pouco mais estranho. Mas eu senti que deu certo pra mim, porque eu já... o caminho que eu fiz, que foi... Eu fiz faculdade de comunicação. Acho que é a minha primeira dica. Fazer faculdade de comunicação. Qualquer uma, não importa. Você pode... Eu não fiz jornalismo, gente. Eu fiz relações públicas. Era pra eu estar trabalhando na área de assessoria de imprensa de uma farmacêutica. Mas eu não estou. Mas nunca diga nunca também, entendeu? Porque eu sempre digo que, assim, acabando esse emprego precioso, eu vou pra quem me der mais dinheiro. Eu vou vender maionese, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Trabalhar em banco. Nossa, eu super me imagino mudando completamente de vida, sendo CLT. Eu amava ser CLT, entendeu? Gente, eu falei pra vocês, o meu perfil é tipo funcionária pública, né? Tipo, eu quero ter estabilidade num lugar perfeito. Então, eu acho que você faz qualquer faculdade de comunicação. Eu admiro muito quem estudou rádio e TV. Tipo, agora que eu convivo com muitas pessoas que estudaram rádio e TV, eu falo, nossa, eu nem sabia que esse curso existia, que pena que eu não fiz. Tipo, eu admiro muito, então eu indicaria esse. Além disso, se você quiser esse trabalho específico, né, de entrevistas, realmente falar inglês. Que eu, até hoje em dia, faço aula toda semana de inglês, porque às vezes parece que, assim, descarrega o seu Duolingo, sabe? Quando você faz Duolingo, que se você fica uma semana sem fazer, descarrega tudo. Isso acontece de verdade, eu acho. Sim. E aí, o que deu certo pra mim é que eu entrei como estagiária em uma empresa, tipo, na Warner, você pode entrar na Disney, na Paramount, enfim. Porque é meio que um jeito mais fácil de entrar. Porque você não precisa de muito currículo, sabe? Tipo, eu só tinha um curso sendo feito e um sonho. Então, era isso. Então, como eu entrei como estagiária, eu fui buscando lá dentro os caminhos, assim. Eu primeiro trabalhei na área de digital, de conteúdo digital. Então, eu era a pessoa que fazia os posts da Warner Channel Brasil. Tipo, eu tava lá no Twitter da Warner. Sem nem imaginar onde você ia chegar. Sem nem imaginar. Tipo assim... Nunca achei. Eu sabia que eu era, tipo, extrovertida, mas eu nunca nem tinha feito aula de teatro, que é a minha terceira dica. Faça aula de teatro e de atuação. Sim. Tipo, e eu acho que isso é um negócio ótimo pra vida. Eu acho que uma pessoa que, sabe, aprende algumas coisas ali dentro, você se permite algumas coisas numa aula de atuação e teatro, que é ótimo pra sua vida, pra você apresentar em reunião de trabalho, pra você comunicar bem com a sua família, com seus amigos, pra você fazer piada. Tipo, pra mim, o sucesso é contar histórias bem no Que História é Essa Porchat, entendeu? Então eu acho que você fazendo atuação, tipo, esse é o meu objetivo, sabe? Chegar numa janta com os meus sogros, fazer todo mundo chorar de rir, esse é o meu objetivo. Aí, essa é a minha outra dica. E esse caminho que eu fiz,
eu atesto que é um caminho que dá certo, porque eu conheço um amigo que fez um caminho parecido. Que ele estudou na mesma faculdade que eu, também fez só relações públicas. É porque as pessoas acham que isso é um trabalho só de jornalistas, né? Exclusivamente de jornalistas. Mas não, é comunicação no geral, né? Tem entrevistadores que eu conheço que são economistas, que são, tipo, são atores mesmo, que aí eu acho que tem muito sentido, tipo, um ator entrevistar outro ator. Eu sou psicóloga. Psicólogos, eu acho que tem muito a ver. Tudo a ver. Muito a ver. Eu namoro um psicólogo, glória a Deus. Porque eu acho que ele me dá muitos insights legais para as minhas perguntas. Tipo, ele me ajuda com algumas coisas, assim. Um beijo, Valentim. Meu namorado chama Valentim, gente. Valentina e Valentim. Juro. Olha sim, que lindo. Então, eu também concordo. Psicologia, tipo assim, tudo a ver. Mas eu conheço o Léo, que é o apresentador da MTV agora. E ele também estudou Relações Públicas, entrou como estagiário. E quando abriu a vaga, ele levantou a mão e falou: gente, e se eu for o próximo apresentador? E eles falaram: tá bom, vamos testar. E deu certo, e ele tá lá, entrevistando a Anitta. E a Pablo Vittar, etc e tal. Então, um divo. Então, isso foi como aconteceu com a gente. Como eu acho que outra opção é você fazer a sua rede social, é você criar conteúdo. Porque quando você cria conteúdo, você pratica muitas capacidades de apresentação. Tipo, muitas. Você aprende a dinâmica inteira de fazer uma reportagem também, né? Porque você faz o seu vídeo inteiro. Você aprende todas as fases, que nem a gente tava conversando aqui, né? Você edita o seu vídeo, você faz não sei o quê. E você se observa muito, né? Porque você se edita, então você começa já a mudar algumas coisas no seu comportamento. E isso chama também a atenção. Então, no dia que eu vou fazer as entrevistas, tem o horário da TV, né? Dos apresentadores e jornalistas de TV da manhã. E normalmente à tarde são os criadores de conteúdo, que vão fazer outros estilos de entrevista, outras coisas. Então, eu acho que é um caminho muito mais interessante. Tipo, muito mais realista, sinceramente. Porque eu acredito também que, óbvio que eu acho que eu trabalhei pra chegar onde eu cheguei, eu estudei muito, etc. Mas teve um grande fator de sorte também, sabe? De estar no lugar certo, na hora certa. Então eu também tenho eu sou realista em relação a isso. Então eu não ficaria, sabe, falando, vai lá. Tipo, falar pra uma criança, tá bom, vai, tenta ser jogador de futebol. Então essa é a minha resposta. É um pouco longa, mas essa foi a resposta. E o talento, né? O talento nato aí também. Também faz parte, também conta, né? Mas eu acho que tem o trabalho mesmo, né? Mas realmente, tem. Não sei se talento, mas tem a gente que trabalha com entretenimento, às vezes você conversa com umas pessoas e você fala: meu Deus, essa pessoa tem o brilho, né? Então. A pessoa exala, ela faz assim. E isso acontece muito, né? Às vezes eu converso com esses atores e eu falo: realmente, tipo assim, todo mundo da família dessa pessoa percebia, não é possível. E eu percebo muito isso em criança, em adolescente. Às vezes eu conheço a filha de alguém, o filho de alguém, eu falo: faz atuação? Faz teatro? Põe no teatro. Tipo, eu sempre falo: pô, sua filha faz o quê? Judô, balé? Põe no teatro também. Tipo, acho que vai ser bom pra ela. É muito legal, muito gostoso. Amei. Obrigada, papo. gente. Eu amei as perguntas. Dá vontade de ficar aqui muito mais tempo. Com certeza. Mas muito obrigada mesmo. Obrigada, pelo papo gente. Hoje por aceitar o nosso convite. Amei. Fica de pé o convite pra mais. Pode voltar. Quando vocês quiserem. Porque experiências aí não vão faltar. Amei. Histórias de bastidores não vão faltar. Mas sabe que eu sou meio ruim de lembrar das histórias? E hoje eu lembrei de várias com vocês. Então acho que teve um match. Porque às vezes eu fico, que bom, Deus, que bom. Então a gente tem conteúdo bom. Sim, exato. Exclusivo. Super. É verdade, teve histórias que eu não Exclusivo contei ainda. Panectune. Sim, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Gente. Muito obrigada. Curtam, compartilhem aqui o nosso conteúdo. E um beijo grande. Até o próximo podcast.